Olá, tudo bem, pessoal? Essa é uma aula de reposição, a reposição do dia 11 de junho, tá? O que eu quero passar para vocês? Eu vou dar uma explicada no material que eu postei no Google Classroom, que corresponde a movimentos sociais. É um material que vocês vão perceber que ele é muito atual, ele está discutindo basicamente o que vocês estão observando nos meios de comunicação, tá? E a ideia de movimentos sociais tem uma frase que eu quero destacar, que está no primeiro slide, que se chama: não é questão de opinião, é uma questão de obrigação das ciências humanas de discutir sobre, né? Justamente porque se fala muito de fascista, movimento antifa, e vocês vão perceber, a nossa visão não é basicamente, como eu posso falar para vocês, opinar no sentido de dar apoio ou não a um determinado grupo X ou Y. É jogar o olhar, né, sociológico, vamos dizer assim. Você tem que ter um olhar dessas questões, só que de fora do contexto, né? Como o Mário Sérgio Cortella fala, quem menos sabe da água é o peixe que está dentro dela. Então, quer dizer, quem está fora aqui, basicamente a gente vai jogar desse olhar, né? Obviamente, nós temos que considerar alguns pontos, né, do combate ao preconceito, que eu estou de mãos dadas no combate ao preconceito, isso daí é fato. Se colocasse minha opinião, eu concordo com alguns aspectos de manifestação contra o preconceito, porque o pior de tudo é se calar, né, referente a tudo isso que nós estamos observando, né? Então vamos dar andamento nos slides para poder dar uma explicada para vocês. Aí se as dúvidas forem surgindo, depois vocês me enviam um e-mail que está lá as instruções para que eu possa estar auxiliando vocês, e depois a gente pode marcar até uma live, tá bom, pessoal? Lembrando que eu vou deixar um vídeo do Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, que está explicando basicamente de forma simples o que é o fascismo, né? Então foi efetuado assim, todo um estudo justamente com especialistas que auxiliaram ele para poder produzir aquele vídeo, e eu vou deixar linkado também no Google Classroom, tá bom? Então agora, com o apoio dos slides, eu vou conversando com vocês pausadamente assim, e vou dando uma explicação, e eu retomo novamente através do e-mail ou da live que nós vamos marcar. Por exemplo, aqui, quando eu discuto com vocês, eu vou falar do movimento Antifa. Primeiro assim, no segundo slide, ele vai falar que o Antifa assim, é um movimento quase tão antigo quanto o próprio fascismo. E o movimento Antifa, ele vai surgir na década de 30, na Alemanha, basicamente no finalzinho da República Weimar, porque era uma forma surge com os partidos de esquerda, né, no caso da Alemanha, os comunistas, eles tentaram unir com o social-democrata e outros partidos comunistas, formar uma liga única, que eles chamavam de Antifa, para combater a ascensão do partido nazista. E quando nós observamos na história, nós percebemos que eles fracassaram, né? Mas esse ponto é só para vocês terem uma ideia de quão antigo é a ideia de falar Antifa, né? Que parece alguma coisa que se retomou, né, basicamente, e está tão forte dentro do contexto atual. Aí depois no outro slide eu vou tentar fazer uma ligação assim com as ideias dos novos antifascistas. Aí eu peguei, por exemplo, parte do Loren Barnum, que é o editor de uma revista jacobina alemã, né, que é uma revista popular do movimento antifascista, e ele vai dar alguns traços, né, dentro do contexto que eles abordam sobre o que seria os fascistas, né, e os antifascistas modernos, né. Então, deixa eu pegar um trecho aqui, ó. Segundo ele, os novos antifas são muito mais um resultado do movimento autonomista da década de 80, uma corrente de esquerda europeia que surgiu em oposição à burocracia de Estado e pregava a autogestão e a descentralização do poder, né? Aí nós vamos perceber que aqui, que nem, ó, desde então as pautas centrais tornaram-se combate às políticas de extrema direita, ao neonazismo e à xenofobia e o racismo. Então vocês percebem, né, que existe um novo assim invólucro que dá uma nova estética para que seriam os antifas atuais, né? Diferente daqueles do início da década de 30. Aí eu vou enfatizar um pouco na ideia da luta contra os racistas, né? E eu vou pegar uma frase do Silvio Almeida, porque ele é um doutor pela USP, né, professor do Mackenzie, e ele, no seu Twitter, ele fez a postagem da seguinte frase, né, que é, ó: ser antifascista não é somente ser contra a violência dos fascistas, mas ser contra tudo que o fascismo dá suporte e sentido. Assim, ser antifascista é ser contra a economia dos fascistas, o direito dos fascistas, né, a cultura dos fascistas. A ideia que nem ele coloca aqui, a luta antifascista é uma luta existencial,
né? Então, se faz necessário pregar essa luta contra um grupo basicamente que é totalmente nocivo a princípios democráticos e a princípios de humanidade. Essa luta é uma questão de luta existencial. E eu coloco também aqui no outro slide a Sabrina Fernandes, que ela é uma youtuber, ela é doutora em sociologia e ela basicamente está colocando o que querem os antifas, né? Então, a ideia aqui não é só perceber simplesmente os movimentos e como a gente observa na mídia, né, que é um grupo só, violência. Existe basicamente uma pauta que nós possamos discutir. E a ideia de antifa é porque é o confronto. Então, assim, a violência ela não gera nada, pessoal. Pelo contrário, a gente só alimenta a retórica de uma oposição. Tudo tem que ser discutido dentro de um termo democrático, tá? Mas nós temos que entender e compreender a ideia das pautas, nos manifestarmos se faz necessário dentro desse contexto atual, tá? Aí depois eu vou falar um pouco das manifestações do Brasil e as torcidas de futebol, né? Que no caso, elas que impulsionaram essa ideia dos antifas aqui no Brasil. Então, que nem tá aqui, ó, embora essas torcidas antifas não atuem exatamente como os grupos europeus ou americanos, suas pautas centrais e algumas estratégias se aproximam. Então, quer dizer, depois eu vou estar explicando aqui que nem vocês podem perceber, em alguns cartazes, somos pela democracia, a luta contra o preconceito, contra o racismo, né, de diversas formas. Nós vamos ter um entendimento como as pautas se aproximam. Eu vou fazer essa abordagem discussão do vídeo. E depois, ó, na sugestão de atividade, é a elaboração de um artigo de opinião com embasamento teórico. Então, basicamente, a gente vai pegar o vídeo, depois nós vamos fazer as nossas discussões na troca de e-mails, tudo bem? Não vai ficar por aí, eu tenho que explicar, elucidar mais questões, mas eu preciso que vocês me tragam as suas dúvidas para nós podermos debater, porque é um assunto que exige muito debate, viu, pessoal? Não é só eu falar para vocês que é um determinado ponto, eu preciso que vocês me tragam as dúvidas de vocês para nós podermos fazer essa troca. E o objetivo é reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos. Então tem que ter isso em mente. Então, quer dizer, o nosso olhar aqui ao trabalhar essa questão, então assim, não tenta se colocar numa posição de estar contra ou a favor, assim, a gente tem que identificar primeiro, né, as pautas, as reivindicações, né, para poder construir uma abordagem dentro desse artigo. Lembrando que isso é óbvio, a nossa luta contra o preconceito, a luta contra o racismo, nós damos as mãos, estamos juntos, entende? Mas assim, dentro assim, a gente só tem que olhar que ser antifa é que nem coloca o Silvio, é uma luta existencial, né? Quer dizer, nós temos que basicamente estudar e analisar essas pautas para poder construir uma boa argumentação também, né? Para poder combater. Hoje em dia o combate é muito da informação. E aqui a metodologia para a construção desse artigo, ó, textos relacionados que apresentem as principais ações que justifiquem a atuação dos movimentos sociais. Então eu peguei esse movimento específico, o que nós temos que fazer? Então nós temos que pegar algumas ações para poder justificar acontecimentos. Por que estão fazendo determinado ponto, estão tendo determinada atitude, o que está ocorrendo? Nós vamos construir isso. A pesquisa ela pode ter também imagens, que é muito interessante a ideia de trabalhar a semiótica, que é que nem o picho ou o grafite, né? Que você, às vezes é uma imagem que quer dizer muita coisa, né? Então nós conseguimos nos comunicar através da imagem, estou dando um exemplo, né? E nas considerações finais, a argumentação sobre as pautas apresentadas, identificação de identidade coletiva e relação social no contexto contemporâneo, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar também linkado com esse vídeo um outro vídeo do Felipe Castanhari que fala sobre o fascismo. Então estou dando a ideia de o movimento antifa no contexto histórico, no contexto contemporâneo, e isso aqui, o que seria a oposição, né, ao fascismo. Então nós vamos entender a ideia do contexto, o que é o fascismo, porque é uma palavra tão recorrente que está sendo utilizada hoje em dia. E muitas pessoas estão falando sobre fascismo sem saber o que é o fascismo, o que foi o fascismo, né? E lembrando também que assim como o movimento antifa de antigamente não é o mesmo, né? Quando você fala também, o cara, ele fala o fascista, né? Ele não está falando o fascista da década de 30,
sabe, no Benito Mussolini, na Itália, não está falando aquele fascista. Então, assim, hoje não existe determinados grupos, mas existe muitas características atuais que se remetem a determinados grupos de antigamente. Então, o nosso olhar tem que ser esse, né? Chegamos ao cerne da questão. Nós temos que pegar, por exemplo, como eram aqueles grupos antigamente, qual era o contexto político, contexto histórico, e atualmente quais são as características que se aproximam desses grupos, né, dentro do seu período histórico, esses traços característicos que dão assim a retórica para as pessoas para dar nomes desses movimentos. Tudo bem? Então, aguardo a resposta das atividades, tá? Tá as instruções lá para vocês encaminharem para o e-mail e fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal.